Vamos lá então, dar início à nossa revisão complementar para a nossa prova de geometria. Então a primeira aqui a gente tem um cálculo simples de área rachurada. Então o primeiro passo aqui é identificar o raio. Então se fizeram a lista, ela é similar àquela que a gente já fez. Então aqui eu estou trazendo um raio com 10, na lista está 8, mas o processo é o mesmo. Então aqui vale 10, aqui também vale 10. Então 10 mais 10, a gente está falando que esse pedacinho aqui, ó, o diâmetro, vale 20. Então ao todo o retângulo tem 26, ó, dessa ponta até essa ponta. E aí lembrando, o nosso raio, ele toca a extremidade da circunferência. Então 10 em cima, 10 embaixo, eu posso falar que a altura é 20, a soma desses dois. Lembra que isso aqui vai ser importante para os próximos exercícios. Agora nós vamos calcular. A área rachurada é depois de extrair a circunferência, a área que está pintada. Então a placa normal, completinha, ela é a multiplicação da base vezes a altura, ó, 26 vezes 20. Então a nossa área da placa de metal retangular, ó, 26 vezes 2, 52, com 0, 520 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área da circunferência e depois é só extrair. Circunferência, ela é dada por πr². O nosso π aqui vamos estar adotando como 3. O nosso raio, ele é 10 ao quadrado. Então eu tenho aqui 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3, 300. Agora é só fazer a extração, ó. 520 menos 300. Essa é a nossa área rachurada. Então vai dar exatamente 220 centímetros quadrados. Isso daqui é essa área toda pintadinha aqui de cinza, ó. Então bem simples, bem tranquilo, nada difícil. Lembra que ali eu comentei que a gente ia utilizar esse raio como lógica? Então nessa daqui eu quero saber o comprimento e a largura das chapas utilizando o raio. Nesse primeiro exercício eu estou te falando que o raio ele é 3, ó. Então aqui vale 3. Então dessa ponta aqui também vale 3. Então uma circunferência, que seria o diâmetro, completo ele é 6. Se aqui vale 6, aqui também vai valer 6 e aqui também vai valer 6. Então, usando essa lógica, o raio ele serve para você encontrar aqui, ó, esse comprimento total e ele também serve para você achar essa largura ou alturinha aqui da chapa se ela estiver em pé. Então, eu tenho 6 mais 6 mais 6, esse comprimento é 18 e a largura ela é 6 também, mais esse 6 de baixo, porque o raio vale 3, não esqueça. Então 6 mais 6, 12. Então tá aí, ó, bem simplesinho. Se fizesse para calcular a área, era só multiplicar. Se tivesse que calcular a área rachurada, mesmo passo que a gente fez antes, encontra de uma circunferência, multiplica por 6. Mas aí são exercícios complementares, não é o que pediu nesse. A de baixo, exercício bem teórico. Então aqui eu estou falando que o raio vale 2x. Então se eu complemento aqui, aqui também vai valer 2x. 2x mais 2x, 4x. Então é esse pedaço aqui. Logo, eu somo com esse 3x daqui e esse 3x. 3, 4, 7, 7 e 3, 10. Então eu estou falando que o meu comprimento aqui, ó, ele é 10x. Mas 10 o quê? X. Se eu te falar que esse x vale 5, é só você colocar o nosso 5 aqui, que você já vai ter essa lógica de quanto é que vale. Largura, mesma coisa, ó. Daqui até aqui a gente tem essa concepção de raio, ó. Então vale 2x e aqui também vale 2x, o mesmo 4x que a gente achou, porque é o diâmetro. Então 4x, ó. Acabou, exercício bem simples, então 10x, 4x hipotético. Agora esse é um exercício um pouco mais detalhado, não é difícil, só tem que lembrar alguns conceitos. O primeiro é, ele te deu esse valor, coincide com a nossa... aqui, ó, com o nosso raio e com a diagonal do quadrado interior e outras coisas que a gente vai fazer aqui. O primeiro passo é, eu posso encontrar então o primeiro retângulo, quadrado na verdade, interior, a circunferência ou o quadrado maior. Vamos por etapa, vamos encontrar a circunferência, porque já estamos falando que o raio é 8. Então o raio ele é 8 em todas as direções. Esse é um conceito muito importante na hora que você vai trabalhar com circunferência, ó. Todas as direções vale 8. Então, substitui, ó, πr² para a gente achar a área da circunferência. Estamos usando o π como 3, o raio nosso é 8,
8 ao quadrado, 64. 64 vezes 3, 192 centímetro quadrado, porque é a área quadrada. Agora eu tenho o quadrado maior, ó, vamos chamar esse aqui de quadrado maior. É esse aqui, ó. Como que eu vou achar ele? Lembra que todos os sentidos o meu raio é igual? Então, se eu jogar isso daqui para cá, também tem que valer quanto? 8. Então, esse lado aqui para baixo também é 8. Coincide com o quê? Com a ponta do quadrado maior. Ó. Então, você está me dizendo que daqui até aqui é 8 e daqui até aqui também é 8. Então, essa lateral está valendo 16. Se é um quadrado, as laterais são iguais. Então, aqui tem que valer 16 e aqui tem que valer 16. E aí, ó, só multiplicar. Lado vezes lado, ó, quadrado, né? Lado ao quadrado, que é lado vezes lado. Só multiplicar 16 ao quadrado ou fazer 16 vezes 16 na mão aí. Vamos achar 256 centímetros quadrados, tá? Agora, temos aqui o 8 centímetros, que era o nosso raio. Então, ele coincide com o raio daquela circunferência anterior, mas ele também serve, ó, como diagonal desse quadrado. Então, ele é 8 com 8. Então, a gente está falando que esse quadrado menor, a gente já tem a diagonal dele, ó. Tem várias maneiras de você resolver. Eu vou trabalhar aqui com a mais lógica, que seria: eu tenho, então, a minha hipotenusa como 16, ó. Então, se eu chamar isso aqui de um triângulo, eu tenho, então, que essa aqui, né, 90 graus, e eu tenho minha hipotenusa 16. Eu estou dividindo um quadrado ao meio. Então, se é 90, eu estou dividindo 90 ao meio, ele é 45, 45. Somatório interno de triângulo 180, ele respeita isso. Então, você pode trabalhar com a nossa querida trigonometria. Tanto faz seno ou cosseno, porque esses catetos, né, se eu chamo de cateto oposto, esse aqui é cateto adjacente, eles vão ser idênticos, não vai mudar. Então, eu posso pegar aqui, ó, seno de 45 é igual a medida que eu quero achar aqui esse meu lado pela hipotenusa. A hipotenusa a gente já tem, que é 16. O seno de 45 lá na tabela, ele é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é, por isso que não vai mudar. Eu tenho esse x, que é o meu lado, que é igual para todos, ó, tanto aqui quanto aqui é o mesmo valor, ó, não vai mudar, porque é um quadrado. E a minha hipotenusa é 16. Esse 2, ele vai passar, né, multiplicando o nosso 2x, e depois ele vai estar aqui simplificando. Então, lembra, ó, então, em igualdades a gente pode simplificar. Então, aqui vira 1 e aqui vira 8. Então, x é igual a raiz de 2 multiplica 8, 8 raiz de 2. Então, isso é o nosso lado. Então, se eu vou aqui para o quadrado, é só agora pegar e fazer, ó, 8 raiz de 2 ao quadrado, não é lado vezes lado? Então, você está me falando que esse x aqui, ó, ele vale 8 raiz de 2. 8 vezes 8, 64. Raiz com o nosso ao quadrado, né? Cancela na brincadeirinha aí. E eu vou ter o dobro de 64, 128 centímetros quadrados. Posso fazer diferente? Pode. Tem muita gente aí que vai lembrar que o lado pela nossa diagonal aqui, ele é o próprio raio raiz de 2. Então tem esse macetezinho aí, se você lembrar disso, ó, o nosso lado para esse tipo de concepção, ele é o raio raiz de 2. Tem a da diagonal também. Então, assim, tem vários macetezinhos que o pessoal passa para resolver isso aqui de maneira direta. Estou mostrando um. Se você já me falar que o lado é igual ao raio multiplicado pela raiz de 2, eu já vou entender que você olhou e entendeu toda essa lógica de trigonometria, ó. Então, próximo exercício, eu quero saber a distância de um poste ao outro. Então, aqui eu tenho ângulo de 90 graus, então aqui já está te chamando para trigonometria. O primeiro é a linha de observação, ele é a 2/3 da altura. O que é esse 2/3? Significa que eu tenho esse 18 metros, foi dividido em 3 partes, 18 por 3, 6, e desses 6 eu fiquei com 2. Então, bem simples de você fazer essa parte. Então, eu tenho que isso aqui é 12 metros, ó, 12 metros.
Olhando aqui, já vamos fazer uma análise direta no desenho. Esse 12 metros, ó, ele está alinhado com o 90 e com o 60, então eu posso chamar ele de cateto adjacente. Os 60 graus, ele está de frente para a medida que eu quero achar, então ele é oposto. Quem trabalha com coca, cateto adjacente sobre, cateto oposto sobre cateto adjacente, é a tangente. Tangente de qual ângulo? Nesse caso aqui a gente está usando o 60. Tangente 60 lá na tabelinha, raiz de 3. Cateto oposto é quem eu quero achar. Cateto adjacente eu tenho que é exatamente 12. Então só multiplicação cruzada, se não tem nada é 1. Eu vou achar diretamente 12 raiz de 3. Então aqui, ó, essa medida toda é 12 raiz de 3 metros. Como ele não pediu a extração, eu posso deixar assim. Ah, eu quero achar esse valor exato. Pega 12 e multiplica por 1,7. Aí você vai achar essa medida aproximada. Então, fica a seu critério. Deixa aí nos comentários quanto que você encontrou nessa medida aqui pra gente, então. Mas não tem necessidade, você pode deixar assim, ó. Agora, se for uma questão de marcar, você vai acabar tendo que multiplicar aí para achar o valor. Se for uma questão discursiva, você pode deixar ela 12 raiz de 3 metros aí que tá tranquilo. Área rachurada novamente, só que agora com triângulo. Eu tenho aqui, ó, esse recorte do triângulo. Eu não posso afirmar que ele está no meio, até porque a representação aqui ficou proporcional e você já vê que não está no meio. Então eu não posso falar que de um lado tem 15 e do outro tem 15. Não é um triângulo equilátero. Então o primeiro passo é olhar o que eu tenho para depois achar essa área rachurada. Então calcula a área do retângulo, que ela meio que já está pronta. Você já tem aqui 16 de altura e a sua base que é 30. Então é só multiplicar. Então eu tenho 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 48 com o zerinho, 480 metros quadrados. Isso seria se ela tivesse completa, mas eu fiz a extração desse triângulo. Posso trabalhar com ele, ó, aonde eu quero. A área do meu triângulo ela é base vezes altura dividido por 2. A minha base é 30 e a altura aqui eu vou ter que encontrar. Lembrando que aqui eu estou utilizando a hipotenusa como base. Então traz esse triângulo para cá, ó, e vamos olhar ele melhorzinho. Eu tenho então que isso daqui está de frente para cá, então esse 30 metros está aqui, e esse 18 ele é a minha base. Ele é um triângulo pitagórico? Vamos tentar descobrir? Eu poderia pegar, ó, se 30 é a hipotenusa, o primeiro triângulo lá que a gente chama ele de 3, 4 e 5, ele vem daqui. Então 5, que número que eu multiplico por 5 que dá 30? 6. Se eu pegar o 6 e multiplicar por 4, eu vou ter exatamente 24. 6 vezes 3, 18. Então quer dizer que esse 3 é uma ampliação do 18, esse 5 é uma ampliação que dá 30. Então esse pedacinho que está faltando aqui, ele vai ser 24. Então essa relação aqui, ó, essa relação métrica, ela está comprovada. Ah, eu posso fazer por projeção, passa dividindo, eleva ao quadrado ao 18? Pode também, sem problemas. Aqui eu estou mostrando uma maneira alternativa para você chegar mais rápido no resultado. Então eu já entendi que aqui é 24, aqui é 18 e aqui é 30. Então a relação é sempre 6. Se você lembra desse triângulo original, a altura dele é 2,4. É só pegar 4 vezes 3 e dividir por 5. Então significa que essa altura de 2,4 do original, ela também vai estar ampliada em quanto? 6. E aí, é só pegar 2,4 e multiplicar por 6, ó. E aí eu vou ter a altura desse novo triângulo. Então 6 vezes 4, né, a gente vai achar 24. 6 vezes 2, 12. 14 com 2. Então, a altura que está aqui, ó, só por lógica métrica, 14,4. Minha base é 30. Minha altura, 14,4. E eu vou dividir por 2. Então, eu posso fazer a mesma lógica. Posso simplificar aqui, ó, 30 por 2, 15. Então, seria ele, 144, se eu multiplicar por 10, mais a metade. E a metade de 144, ó, é 72. Então, eu tenho que a área desse triângulo, é só eu fazer a soma agora, ó. Empresta 60 para cá, fica 200.
204 e ficou 12, 216. E eu tinha quanto ao todo? 480. Então a área rachurada é 480 menos 216. Eu tenho 80 menos 16, tira 10, 70, tira 6, 64. E 4 tira 2, é o próprio 2. Então isso aqui é o que sobrou, ó, a área pintada. Poderia fazer diferente se eu não lembrar dessa multiplicação toda aqui? Pode, ó. Aí você vai por relação métrica, ó. Eu tenho que esse valorzinho aqui é igual a M vezes A, ó. Aí você chama aqui de M, 30 metros é A, e esse pedacinho é N, e aqui é B, e aqui é C. Posso lembrar também de fazer assim, ó, 18 vezes 24 dividido por 30, essa é a relação da altura, ó. Multiplica-se os catetos e divide pela hipotenusa. E aí eu vou ter a altura daquele triângulo. Quando você fizer isso, você vai achar o mesmo 14,4. Então tem várias maneiras de fazer. A mais simples é lembrar que isso é uma ampliação, e aí você prova que ela é 6 vezes, multiplica, achou a altura, depois é só vir calculando e tirar uma área da outra. Então é um exercício de relação métrica de lógica aí bem trabalhado. O último, ele sai, a gente já trabalhou então com Pitágoras, já trabalhou com relação métrica, trabalhou com trigonometria, agora então a gente vem para a lei do seno. Então por que aqui é a lei do seno? Você vai ver que eu tenho ângulos e medida, então eu tenho aqui vários ângulos e uma medida. Lembrando que esse beta está de frente para 2.400 e é a lógica nossa lá, ó. Então, para trabalhar, é sempre medida que eu tenho, ou que eu quero obter, pelo ângulo. E aí o ângulo vem o seno do ângulo. Ele já me falou que o seno desse ângulo beta é 0,8, então eu posso substituir direto. Agora aqui eu tenho 30 graus de frente para a medida que eu quero, é de B até C. Então, B até C eu não sei. E eu sei que eu tenho quanto? 30. Então, é o seno de 30. Então, esse BC aqui é o nosso x da questão. Vai multiplicar cruzado, ó. Já pode substituir se que você quiser, eu vou substituir depois. Então, 0,8x, que é o nosso BC que eu quero achar, e eu tenho 2.400 vezes o seno de 30. O seno de 30 lá na nossa tabelinha, ele é meio. Então, vai ser 0,8x, e aí 2.400 multiplicado por 1 meio. Faz a substituição, ó. Metade de 2.400, eu tenho que é 1.200. 0,8 está multiplicando, ele passa, então, dividindo. Outra maneira de você fazer essa divisão por decimal é dar um zero em cima e corta o decimal de baixo, ó. Então, ficaria essa mesma lógica. Eu tenho, então, ó, 12 dividido para 8. E os zeros? Calma, depois você coloca. Fica 1, vem 8, cai 4. 4 aqui, ó, não dá. Então, seria a sua vírgula. E aí, você vai multiplicar por 5 e você vai ter o 40 aqui, ó. Então, aqui, ó, 1,5 e aí eu vou ter esse 40. Então, qual que é a nossa lógica? Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então, você vai vir aqui e vai colocar os zeros, ó. 3. Anda com essa vírgula. Então, eu vou ter, ó, 1.500, ó. Corta. Você tem 3 zeros para colocar e você tem uma vírgula. Então, você corta. E aí, você fica com 1.500. Mesma coisa você pegar e fazer assim, ó. É 1,5 e eu vou multiplicar por 1.000. Então, é só cortar esse zero. E aí, isso aqui vira 15. Aí, 15 vezes 100, 1.500. Tá? Essa é a nossa lógica. Então, a distância de B até C, 1.500. Posso fazer de outra maneira? Pode também, mas essa daqui é para simplificar. Então, lei do seno, 2.400 sobre 0,8, x sobre seno de 30. Lembra que o seno de 30 é meio, então esse valor vai cair para metade, 1.200. 0,8 passa dividindo, aí você tem 12.000 dividido para 8, é direto 1.500 metros. E aí você matou essa questãozinha, morreu a lista que a gente tem aí de revisão para nossa prova.